Sinais de um homem tirano. Como se comportar se o homem é um tirano. Neste vídeo, vamos falar sobre quem é um tirano e o que fazer a respeito. Antes de começarmos a discussão deste vídeo, peço que você clique no botão de inscrever-se e dê um like para que o máximo de pessoas possam ver este vídeo. Então, vamos começar. Quem é um tirano? Um tirano é uma pessoa que tomou o poder na família de forma violenta. Você quer ser ouvido, quer ter direito à voz, quer tomar algumas decisões, quer resolver algo, mas no fundo você entende que não pode fazer nada disso. Caso contrário, haverá consequências, punições emocionais e possivelmente até físicas, e por isso você segue uma linha clara dos momentos que o homem aponta. Ou seja, você vive uma espécie de dominação doméstica. Agora, vamos falar sobre os sinais que indicam que você está ao lado de um homem tirano, e depois discutiremos o que fazer com esse tipo de relacionamento. O primeiro sinal é que ele controla absolutamente tudo. Absolutamente tudo que diz respeito a você, diz respeito a ele. Ele escolhe como você vai se parecer, ou seja, sua aparência, manicure, maquiagem, seus vestidos, seus sapatos. Em algum momento, você começa a sentir que está perdendo a si mesma. Você esqueceu do que gosta. Você já faz exatamente o que seu homem quer, e ele usará diferentes frases para manipulá-la. Ele vai dizer que você quer agradá-lo e assim por diante. Em algum momento, a mulher simplesmente perde a si mesma, perde seus interesses, preferências. Ela começa a fazer tudo como o homem tirano exige. Além disso, controle total sobre a esposa, sobre sua companheira. Ou seja, ele sabe onde você está, a que horas você vai voltar, quando você se atrasou, porque você se atrasou. Você entende que precisa prestar contas de cada passo seu. Ou seja, se você não avisou que vai se atrasar, haverá novamente algumas consequências. Essas consequências podem ser algum tipo de punição, privações, punições emocionais. Para alguns, podem até ser físicas. Avançar. Você sente como se estivesse sendo privado de sua própria visão de vida, como se estivessem tirando sua vida, ou seja, há uma sensação interna de que você começa a viver não sua própria vida, mas a de outra pessoa. Você se sente como uma criança pequena, porque em tudo é decidido e agora não lhe é permitido escolher algo em sua vida. Em seguida, não respeita ninguém, mas exige respeito para si mesmo. E aqui, o homem muitas vezes se guia pela força, ou seja, se ele é temido, então é respeitado. E esse é o lema do homem tirano. Talvez ele até tenha repetido essa frase para você. E se você tenta dizer algo sobre seus interesses e preferências, e em algum momento você fica com medo, medo de falar, ou seja, o medo é o primeiro indicador de que você está em um relacionamento abusivo. Podemos experimentar uma gama variada de sentimentos em relacionamentos saudáveis, mas se alguns sentimentos estão presentes constantemente, ou seja, você tem medo de falar sobre suas emoções, seus sentimentos, tem medo de punições, tem medo de que seu parceiro reaja de forma negativa. Mas você quer falar, você quer viver sua vida. Isso é um relacionamento abusivo, um relacionamento no qual você perde a si mesmo. Além disso, exigem que você preste contas. Você não tem espaço pessoal, ou seja, pode ser qualquer tipo de prestação de contas, como onde você gastou dinheiro, onde esteve, porque precisa se encontrar com amigas e assim por diante. Ou seja, você precisa informar sobre cada passo seu, sobre cada ação sua. Além disso, espaço pessoal e tempo para si mesmo é algo que não existirá em seus relacionamentos. Um homem tirano vai falar isso para você, o que significa espaço pessoal. Mesmo que você diga essa frase em algum lugar e diga que precisa de tempo, por exemplo, para se encontrar com amigas, para recarregar aquela energia feminina, trocar algumas emoções, impressões, o homem tirano terá uma pergunta: por quê? Porque você precisa disso. Suas amigas são ruins? Elas te ensinam coisas ruins. Veja só, elas são todas infelizes, elas vão te deixar infeliz também. Mãe, não vá à sua mãe, ela te ensina coisas ruins. A vizinha, ela tem uma má influência sobre você e assim por diante. Tempo para si mesma, para socializar com amigas, limites pessoais, isso é algo que você nunca terá em um relacionamento com um tirano. Nada de amigas, eu já mencionei isso, e a família também está fora de questão. E o tirano, no início do relacionamento, já começará a tentar, aos poucos, pressionar, ou seja, ele começará a falar. Quando você contar sobre sua família, seus amigos, ele começará a apontar pequenos aspectos negativos e, em seguida, ampliá-los cada vez mais para cortar toda a sua comunicação, para que você fique completamente sob seu controle, sozinha, sem qualquer apoio, sem conselhos, sem qualquer outro tipo de interação. Você está sozinha nas mãos do tirano e ele quer ter poder total, porque o poder é algo muito importante para o tirano. Ele quer ter controle total sobre você para dirigir sua vida, para que você não vá a lugar nenhum e assim por diante. Ou seja, ele pode ter muitos momentos diferentes, mas o tirano sempre priva sua vítima de vida pessoal, para controlá-la melhor. Em seguida,
não faz concessões. A pessoa nunca fará concessões. Ele só pensa em como será bom para ele. E se você percebe que em alguns momentos, quando surgem algumas brigas, talvez você fique em silêncio, tenha medo de falar sobre algo, mas depois não aguenta e acaba em conflito. E no final você ainda se desculpa, tem que ir se desculpar para manter o relacionamento. Ele nunca faz concessões, nunca se desculpa, nunca dirá que estava errado, nunca admitirá seus erros, ou é do jeito que ele disse ou de jeito nenhum, além disso, focado em si mesmo. Ou seja, se você percebe que as conversas giram em torno dele, sobre suas preocupações, seus pensamentos, seu trabalho, sobre tudo, e é como se você não existisse na sua própria vida. Ou seja, ele é o centro do universo, ele criou isso. Sim, ele pode até perguntar algo sobre você, mas é como se isso não tivesse importância no relacionamento de vocês. É como se você não fosse importante no seu relacionamento. O principal é que tudo esteja bem para ele. O principal são suas preocupações, seus pensamentos, seu bem-estar, suas preferências, seus gostos. Se você percebe que isso está acontecendo no seu relacionamento, significa que você está em um relacionamento com um abusador tirano. Então, o que fazer? Se você se encontrar em um relacionamento assim, e primeiro, avalie sua segurança, porque o tirano pode se manifestar de diferentes maneiras. Se for um tirano emocional, psicológico, ele vai pressionar você emocional e psicologicamente, destruindo aos poucos sua autoestima, sua confiança em si mesmo. Frequentemente, as vítimas de tiranos que torturam emocional e psicologicamente destroem a autoestima, a confiança em si mesmas. E a mulher deixa de acreditar em si, não vê seu próprio valor, perde-se a tal ponto que tem medo de perder esse homem, porque já pensa que nunca será necessária para ninguém. Ela se sente completamente insignificante. E isso é o que acontece entre a mulher e o tirano. Mas o tirano também pode se manifestar através de agressão física. E, se você percebe que tem medo de falar sobre algo, porque ele pode bater, machucar, sufocar. 3 sinais de alerta de um tirano que podem ser identificados logo no início do relacionamento. Ou seja, uma pessoa que levanta a mão se, em algum momento, algo não lhe agradar e ele te puxa. Bruscamente, machuca. Quando ele, em algum momento, parece calmo e de repente eleva a voz, começa a gritar de forma que te assusta. Esse é o segundo sinal de alerta. E o terceiro, quando ele te sufoca, ou seja, pode ser de brincadeira. Ou ele pode ter ficado bravo e te pressionado contra a parede, segurando pelo pescoço. Esses 3 sinais de alerta são momentos que indicam que o homem, com 99% de probabilidade, levantará a mão no futuro, ou seja, em algum momento ele se permitirá fazer isso. Então, para começar, é necessário avaliar sua segurança e partir daí. Se você perceber que estar com a pessoa não é seguro, então você precisa encontrar pessoas de confiança, elaborar um plano de ação. Um plano de como você vai sair, porque deixar um homem tirano que bate em mulher é sempre muito difícil e, na verdade, perigoso, pois podem ocorrer diferentes eventos. Portanto, aqui é necessário um plano e ajuda de algumas pessoas de confiança que possam, por exemplo, quando ele sair para o trabalho, ajudar você a, por exemplo, vir, juntar suas coisas, ajudar você a ir para algum lugar, esconder você, ajudar você a mudar o número de telefone, para que ele não saiba de você por algum tempo, ou seja, você deve ter um plano de retirada, mas se na verdade não for tão assustador, não for tão perigoso, você entende que ama essa pessoa, mas não gosta do relacionamento e o abuso é na verdade psicológico, abuso emocional, e você quer fazer algo a mais sobre isso, então você precisa aprender a estabelecer seus limites. Primeiro, você deve definir esses limites, ou seja, entender o que é aceitável para você e o que não é. É muito difícil reaprender a ouvir a si mesmo quando você já esqueceu, mas tente captar suas emoções e sentimentos. Por exemplo, um homem lhe diz para fazer algo, mas você não quer fazer isso. Tente falar sobre o que você não quer. Aprenda a estabelecer seus limites. E sim, em algum momento o homem vai reagir, vai tentar pressioná-la. Mas quando ele perceber que agora é assim ou nada, é bem possível que em algum momento ele aceite as novas regras do jogo. Em seguida, o que é aceitável para você e o que não é. Certifique-se de pensar sobre isso. Você pode anotar isso em um papel. Quando você escreve, isso é na verdade uma espécie de terapia. Muito frequentemente, os pensamentos em nossa cabeça passam em alta velocidade e não captamos algo valioso e importante. Então tente escrever. Tente escrever o que é importante para você, o que é valioso, o que é aceitável e o que não é aceitável para você. E aprenda a defender esses pontos se você quiser manter o relacionamento com o tirano. Mais uma vez, repito, se esse relacionamento com o tirano é quando ele não levanta a mão, ou seja, quando ele
tenta influenciar emocional e psicologicamente. Além disso, se for seguro para você, ou seja, novamente, se o homem não levanta a mão, mantenha conexões externas. Ou seja, o tirano, de qualquer forma, tenta cortar você do mundo inteiro para que você esteja em total submissão. Ele não quer dividir você como se fosse com mais alguém. Ele quer apenas ter poder sobre você. Por isso, não se perca. É justamente ao se comunicar com outras pessoas que você entenderá o que você quer e o que não quer. Ou seja, você não perderá o gosto pela vida. E assim, você estará defendendo seus limites. Ou seja, ele entenderá que, por exemplo, você não vai abrir mão de seus amigos e parentes. Além disso, procure um profissional. Se você perceber que já não consegue lidar com essa situação, é melhor, claro, procurar pessoas que possam ajudá-lo em uma situação difícil agora. Ou seja, ajudarão a direcioná-lo para onde, talvez, você nem esteja olhando, mas onde realmente precisa olhar. Além disso, foco no autorrespeito. Aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque, em relação ao abusador e tirano, muitas vezes se envolvem mulheres com baixa autoestima, ou seja, ela já é baixa desde o início. Mulheres que são muito empáticas, elas são tão compassivas, muito sensíveis, estão prontas para fazer tudo por todos, mas não por si mesmas. Ou seja, há um tipo de mulheres que pensam pouco em si mesmas. Elas foram ensinadas assim. Talvez os pais as tenham ensinado assim na infância. Então ela pensa, bem, tudo bem, que seja assim comigo, o importante é que ele esteja bem. E frequentemente, essas mulheres acabam nas mãos de um tirano. Portanto, cultive sua autoestima, aprenda a se amar. É bem possível que, quando você entender quem você é, o que você realmente quer desta vida, como você quer viver sua vida, tudo se encaixará. E, na verdade, quando uma mulher começa a lidar com suas dificuldades internas, tudo em sua vida pode começar a se transformar radicalmente. Em seguida, planeje suas ações. Ou seja, se for um relacionamento com um abusador, um tirano que não levanta a mão, novamente, repito, um tirano psicológico, faça também um plano que você seguirá nas relações com esse homem. E então observe, ou seja, se o homem está mudando em relação a você, o que está acontecendo, se ele aceita as novas regras do jogo. Se não, o que acontecerá a seguir. Escreva muito. Escreva em uma folha de papel muito sobre o que está acontecendo em seus relacionamentos. Ao reler, você verá a imagem real de tudo o que está acontecendo. Em seguida, priorize sua segurança. Isso é o mais importante. Segurança psicológica, emocional ou física. A prioridade é você. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa que merece felicidade, amor, atenção e compreensão. E a prioridade deve ser você e, naturalmente, sua segurança. Seja psicológica, emocional ou física, a prioridade é você. Se você sente que nesses relacionamentos está perdendo a si mesmo, se esses relacionamentos estão te destruindo, se nesses relacionamentos você tem medo, se você sofre muito, se está machucado. Pense onde você está agora, em que posição você se colocou. Você não está se machucando. Você não se colocou em segundo plano e está se forçando a algo agora. Faça a si mesmo essas perguntas. Por que você está fazendo isso consigo mesmo? Talvez as respostas venham até você naturalmente. Por hoje é tudo. Eu fui Alice Vardonskaya. Espero que vocês curtam. Se inscrevam e escrevam nos comentários o que gostariam de discutir nos meus novos vídeos. Não se esqueçam de ativar o sininho e até mais.